gente vê essa posse de bola do Flamengo, 55-45, mas quem acompanhou o jogo tem a noção de que o Palmeiras teve muito mais momentos com a bola do que o Flamengo. O número Mas de finalizações indica isso. Isso, mas quem acompanhou o jogo viu que o Palmeiras conseguiu manter a bola mais tempo no campo do Flamengo, mas os números dizem outra coisa. Mas para a gente que analisa o jogo de outra forma, vendo no aspecto do comportamento da equipe, como era do Palmeiras, foi no Mundial, foi no jogo contra o Santos e agora jogando contra o Flamengo, um jogo único de abertura de temporada no futebol brasileiro, eu gostei muito do comportamento e da atitude dos jogadores e da equipe do Palmeiras. Muito bem, Ana. Ana. Não quero criar polêmica, não, em relação aos números, antes da Ana dizer o que ela achou desse conjunto da obra. Mas, por exemplo, a gente tem alguns scouts feitos, né? O Stats é um deles, eu não sei qual foi a nossa fonte aí, mas hoje, mas que a gente usa aqui no Seleção, mas a gente está vendo os números. Só me confirma, Gabi, a minha tela, a barra embaixo não fica aparecendo. Qual é a fonte? Esse scout foi de qual fonte, por favor? É o nosso mesmo, nosso scout aqui do espião estatístico. O espião estatístico. Porque no caso da TV Globo, tem uma pequena controvérsia de posse de bola, dá um pouquinho mais para o Palmeiras. É pouquinho, não chega a ser essa diferença de 10%, mas é de 53 a 47. E aí nós temos um número de passes também um pouquinho maior no percentual para o Flamengo, que teve 88 mesmo de aproveitamento e está batendo. Enfim, porque existem critérios, né, gente? O scout não é ao pé da letra. Existem alguns critérios na cronometragem, chutes a gol tem uns critérios, enfim. Só para dizer que, como disse o Grafite, mais do que a sensação de que o Palmeiras pode ter tido um pouquinho mais de posse de bola, independentemente de ter sido um pouquinho mais, um pouquinho menos, o Palmeiras jogou mais à frente, ou seja, menos no contra-ataque, ou reativo, como se fala hoje em dia, né? E o que isso é bem decisivo na forma de você ver o jogo, né? De você entender o jogo, e até porque o Palmeiras fez um gol com 1 minuto, um gol não, um gol lindo, os gols mais bonitos dos últimos tempos do futebol brasileiro. Aliás, o Rafael Veiga está jogando demais. E isso foi determinante para o jogo ser tão encantador quanto foi. O Palmeiras fez 1-0 e não foi lá esperar. Olha o gol aí. Né? O toque de cabeça do Felipe Melo é consciente e o drible é daqueles que entram realmente para a história de um clássico desse nível. É espetacular o drible. Gente, olha isso, é de calcanhar o toque. É incrível, realmente. E os 3 dedos, ó. Aliás, Ana, eu vou até passar para a Ana, mas primeiro para a Ana, depois para o Grafite e para o Luiz também, mas para que, nesse lance específico, antes até de você me dar a sua análise completa do jogo, mas nesse lance específico, Ana, você acha que ali foi mais falha, além de falar do mérito do Rafael Veiga, mas foi mais falha do Diego Alves dessa reposição de bola para o meio da área, interceptada pelo Felipe Melo? Ou você vê mais uma falha de zagueiro ali, no caso do Arão, que não esperava um drible desse? Eu acho que, eu falei até isso ontem durante a transmissão, né? Me chama a atenção porque se fala muito aqui no Brasil da questão do goleiro que sai jogando com os pés, né? Tem muita gente que demoniza isso e que acha que perder tempo, colocar o goleiro para jogar com os pés, e o Diego Alves tem esse recurso. E é a maior prova que o chutão também comete erros, né? Porque ele dá um chutão, ele quebra a bola ali, né? Ele dá o famoso chutão para tirar. E se você for perceber, Gabi, no lance do gol, o William Arão está do lado dele. Ele podia ter dominado a bola, sair jogando com o William Arão, que está na frente dele. Ele opta pelo chutão. Isso. E aí o Felipe Melo sobe, quebra de cabeça e consegue ali encontrar o Veiga, que dá esse giro para cima do William Arão. E o sistema defensivo do Flamengo, do Rogério, é algo ainda que ele ainda não conseguiu acertar, né? O time sofre gols, apesar de marcar bastante, né? A gente está falando aí de um time que fez mais de 18 gols até aqui, né? 20 gols agora, somando o jogo de ontem. Mas defensivamente ainda é um time que precisa evoluir. E eu acho que essa questão do chutão aí tem o mérito do Rafael Veiga, né? Quando a gente fala de um demérito, as pessoas automaticamente falam: mas você não vai enaltecer o que fez o Rafael Veiga. Separando em partes, a parte do erro, quando a gente fala da questão do chutão, se critica muito os goleiros, né? Dá para errar com chutão também. E até foi interessante acompanhar isso ontem do Diego, que é um jogador bastante experiente para esse tipo de jogada. Ó, o Willian não está na frente dele ali, ele podia ter dominado, tudo bem que a questão da perna de fora, né, para ele dominar e fazer o passe, mas para esse recurso seria inteligente talvez tentar essa alternativa e que também mostra que pode errar dando o chutão. Ana, eu já vou passar para o Grafite também para mais análise sobre o todo do jogo, a gente vendo mais uma vez ali o lance do Rafael Veiga, mas eu vou colocar na conversa alguém que estava ali pertinho desse lance e que levantou taça ontem. Rodrigo Caio, seja bem-vindo aqui ao Seleção. Rebentou ontem. Olá,
Prazer imenso falar com todos vocês e muito feliz com mais uma conquista com a camisa do Flamengo. E que você carimbou ali, realmente selou a taça, né? Que foi com o pênalti decisivo. A gente vai falar desse assunto, de vários outros aqui com você. Te agradeço aí atender a gente no dia seguinte. Você está em Brasília, né? Não, já deve ter voltado, desculpa, já voltou. Já voltou para o Rio de Janeiro. Ô, Rodrigo, a gente estava conversando aqui sobre o quanto que esse jogo, o Palmeiras acaba surpreendendo um pouco, pelo menos a crítica surpreendeu, não sei se surpreendeu vocês dentro de campo, não só pelo lance do gol, porque eu acho que isso muda um pouco toda a proposta de jogo mesmo, de início, mas um pouco com a postura mais ofensiva do que vinha jogando na última temporada. Quando vocês viram esse Palmeiras mais ofensivo em campo, bateu um momento que vocês falaram, opa, vamos ter que readequar a nossa estratégia aqui? Então, eu estava ouvindo um pouco da análise de vocês, peguei um pouco do final ali, o Luiz Roberto falando, e sem dúvidas, esse foi a minha análise. Depois, conversando com os jogadores também, o Palmeiras surpreendeu bastante a forma agressiva como eles jogaram contra nós. A gente conhece e entende que o Palmeiras é um time muito reativo, né, nos seus jogos. E acredito que ontem, no jogo contra nós, eles foram muito agressivos, com movimentações, 3 jogadores muito rápidos na frente. Isso a gente já esperava que seria bastante agudos ali no último terço do campo, jogando sempre nas nossas costas, e a movimentação deles sempre era essa. Quando a bola estava descoberta, os 3 jogadores da frente sempre fazendo um movimento de facão nas nossas costas, mas sem dúvidas foi um jogo que eles de alguma forma conseguiram nos surpreender, pelo menos a mim. Eu não imaginava que o Palmeiras jogaria dessa forma, mas acredito que a gente também conseguiu de alguma forma, em muitos momentos dos jogos, anular isso, né, que é a grande qualidade do Palmeiras, que é esse contra-ataque rápido. Tivemos grandes oportunidades em fazer um resultado melhor, mas sem dúvidas foi um grandíssimo jogo. Acredito que todas as pessoas que assistiram gostaram muito dessa partida, porque foram 2 equipes que buscaram do começo ao fim o resultado. Antes de passar para a mesa, eu tenho só mais uma aqui, Rodrigo. A gente acaba abrindo esse jogo falando sobre o primeiro gol, porque foi um gol que, como a gente acabou de falar aqui, muda um pouco o ritmo, o curso da história, que o Flamengo conseguiu chegar junto e reverter, e depois nos pênaltis também. O setor defensivo do Flamengo, aquele que você é um dos xerifes, né? Quando acontece um lance desse, no início de jogo, tendo o Arão como um jogador que ainda está sendo adaptado, né, e vem atuando muito bem, até por isso ganhou a titularidade, mas como vocês conseguem reverter essa situação? Quer dizer, olha para um lado, olha para o outro. Como é que você conversa com o Arão ou com seus colegas de defesa, não só o Arão, para que os próximos jogos vocês já tenham um melhor entendimento ali? Então, primeiro, é sempre muito difícil, né, você tomar um gol no começo de uma partida tão importante, né, uma final. 1 minuto e 15, acredito, né? A gente tomou um gol numa belíssima jogada do Veiga. A gente tem que dar os parabéns também, porque ele surpreendeu ali, né? Claro que às vezes a gente fica pensando em várias soluções naquele momento, depois do lance, né? Principalmente nós, defensores, a gente, se eu esperasse um pouco, se eu não desse o bote, se eu tivesse chego um pouco antes na jogada, se eu tivesse um pouco mais ligado. A gente fica sempre pensando em várias soluções, mas ali no momento é um lance muito rápido, né? E a gente tem que dar 100% do mérito pro Veiga, porque ele surpreendeu todo mundo. E depois com uma grande finalização também. Mas eu acredito que o fator principal dessa equipe do Flamengo é a tranquilidade. A gente tomou o gol, claro que ali a gente fica naquela apreensão por ser nos primeiros minutos da partida, mas com uma confiança e uma tranquilidade que depende somente de nós para a gente reverter essa situação. Aconteceu contra o Inter, né, num jogo decisivo, a gente tomou um gol, acho que ali foi com 10 minutos de jogo,
onde o Inter começou muito forte e a gente teve uma tranquilidade muito grande de construir a nossa vitória. E acredito que contra o Palmeiras não foi diferente. A gente teve paciência, conseguimos impor nosso jogo no começo da partida, conseguimos rodar bem a bola, achamos as melhores oportunidades para os gols. Tivemos uma oportunidade que o Everton fez uma grande defesa na bola do Bruno Henrique, onde a gente faria o 3-1 e acredito que ali a gente teria uma vantagem muito maior. Mas como eu disse, eu acho que essa é a grande vantagem desse Flamengo, um time muito confiante, que sabe o que quer dentro de campo, que sabe o que faz com a bola e sem a bola. Agora, claro que tem sempre os ajustes para que a gente possa crescer na temporada, porque será uma temporada muito difícil. Vou começar a rodada aqui por quem eu terminei. Ana, pergunta para o Rodrigo? Pergunto. Bom, Rodrigo, parabéns ontem pela conquista, né, pelos anos aí. Eu acho que, eu falo sempre que a minha trajetória como comentarista foi vendo jogadores como você evoluir desde que você saiu lá no São Paulo. Foi mais ou menos na mesma época que eu cheguei como repórter. E é interessante acompanhar o que você tem modificado como personalidade dentro de campo. Eu acho que é interessante a gente fazer esse tipo de avaliação para não tirar nada de contexto quando a gente faz as críticas e também os elogios. E eu queria voltar um pouquinho no tempo, Rodrigo, para falar especificamente do ano de 2020, para te perguntar algo que eu sempre quis ouvir dos jogadores do Flamengo. Na mudança de técnicos, né, na saída do Jesus, a chegada do Domi, depois a chegada do Rogério, como é que você avalia o comportamento do jogador de futebol para absorver o impacto de uma mudança de trabalho, como foi no ano passado, no meio de uma pandemia, praticamente trocar o pneu com o carro andando? Como que você avaliou a responsabilidade do grupo de jogadores para, de certa forma, absorver um pouco o impacto das mudanças e depois chegar como vocês chegaram fortes ali na reta final do Brasileiro para o título? Ana, prazer falar com você. Acho que isso que você falou é muito importante, né? E eu acho que para mim o que eu mais levo comigo, sabe? O meu desenvolvimento como pessoa e como jogador. Desde novo, procurando realizar meu sonho, e eu acredito que hoje, aos meus 27 anos, eu me sinto uma pessoa muito melhor, muito mais preparada, tanto fora como dentro de campo. E falando da tua pergunta, acredito que 2020 foi um ano complicadíssimo, né? Em todos os sentidos. A gente teve mudanças ali dentro do nosso grupo, onde isso acaba afetando muito. E só nós jogadores sabemos o quanto é difícil você sair de uma filosofia de trabalho, entrar ser comandado por outro treinador com metodologias diferentes, com forma de pensar, forma de agir, o dia a dia. Mas eu acredito que, e isso eu sempre falo, e quando eu cheguei no Flamengo em 2019, essa foi a minha sensação. Primeiro, que eu fiz a melhor escolha da minha carreira em vir para o Flamengo, e a sensação que eu sempre tive é que é um grupo diferente, um grupo que consegue assimilar as coisas de uma forma que no futebol é fundamental, que faz com que o grupo seja muito forte, em todos os sentidos. Eu acredito que com todas essas mudanças que tivemos, isso aí fez toda a diferença para que a gente pudesse, mesmo com grandes dificuldades, que foi a saída da Copa do Brasil, que foi a saída da Libertadores, a gente encarar o Campeonato Brasileiro como uma oportunidade de mostrar para nós mesmos que nós somos um grupo vencedor, que somos um grupo diferente. E a gente conseguiu mostrar isso. Então, eu acredito que essa é a grande diferença do Flamengo hoje. São jogadores com um espírito coletivo muito grande, uma forma de encarar as adversidades sempre de cabeça erguida, sempre pensando no companheiro, sempre ajudando o companheiro. E eu acho que esse é o Flamengo. E tenho certeza que é só o começo. Hoje mesmo eu estava conversando aqui com meu irmão, a gente estava falando de títulos e tudo mais. Foram 8 títulos com a camisa do Flamengo. E eu vejo que ainda tem muita coisa para acontecer, sabe? Você fala, cara, aonde que vai terminar isso? Eu não sei, eu não consigo ter essa noção. Mas eu tenho certeza que será uma história ainda maior
e tenho certeza que tem muita coisa boa para vir, porque esse grupo merece, esse grupo faz por merecer, que é o mais importante. Grafite. Oi, Rodrigo, boa tarde, parabéns pelo título, mas parabéns principalmente pelo seu crescimento como profissional, como jogador, como pessoa. E você falou agora na sua resposta que foi a melhor escolha da sua vida ter ido para o Flamengo. Eu queria falar sobre o futuro, né? Perguntar para você sobre o futuro. Você se consolidou hoje como um dos melhores zagueiros do Brasil, referência, é um dos sérios candidatos até entre os 4 que vão disputar a Copa do Mundo no próximo ano. Como é que é para você esse crescimento seu de sair do São Paulo da maneira como saiu e ir para o Flamengo, um rival do São Paulo, mesmo sendo do outro estado, e se firmar e crescer como profissional? Porque a gente sabe que o auge do jogador é esse que você está chegando, 27 anos, 30, 32 anos. Como é que você está se sentindo, sendo uma referência de zagueiro hoje no futebol brasileiro? Esse crescimento, como é que foi para você, particularmente, esse crescimento? Grafite, prazer falar com você. Sem dúvidas nenhuma, é o melhor momento da minha carreira. E eu digo em todas as situações. Né? Minha cabeça, que mudou muito, que hoje, como você disse, o nosso auge, né, ali 27, 28, 30, eu acho que ainda mais zagueiro que tem ali quando você tem uma idade ali dos seus 30 em diante, todo mundo fala isso, fala que é o momento que você mais se sente preparado, né? E eu me sinto muito feliz de chegar aos 27 anos da forma como eu cheguei. Me sinto hoje preparado em todas as situações, e eu acho que isso aí é importantíssimo. E eu acho que o mais importante, cara, foi ter tomado essa decisão de vir para o Flamengo. A gente sabe que a nossa vida é uma tomada de decisão, né? E a gente depende muito dela. A gente depende muito dela para o bem e para o mal. E em muitos momentos da minha carreira, as minhas decisões não foram as mais corretas. Eu tive oportunidades em alguns momentos em sair na época do São Paulo. Tive a oportunidade de viver uma nova vida, construir uma nova carreira em outro lugar, e eu decidi naquele momento ficar. Não me arrependo, eu sempre falo isso, eu não me arrependo nada da minha vida, porque sempre quando eu tomo uma decisão, eu tomo do coração mesmo, do que eu estou sentindo, daquele momento. Mas quando eu tive a oportunidade de vir para o Flamengo, eu entreguei a minha vida 100% nesse desafio. E eu acho que foi fundamental para mim. Cheguei num clube maravilhoso, onde me deu todo o respaldo para que eu pudesse crescer como jogador e como pessoa. E hoje eu me sinto um jogador completo. E planejo muitas coisas, cara, muitas coisas. Tenho um sonho muito grande de disputar uma Copa do Mundo. Em 2018, acredito que faltou um detalhe. Infelizmente, tive uma lesão ali poucos dias antes da convocação, onde acabou me atrapalhando, mas sei que esse sonho depende somente do meu trabalho constantemente, da minha evolução, do meu dia a dia. Estou num clube maravilhoso, onde me dá toda essa oportunidade para que eu possa alcançar esse objetivo. Então, sem dúvidas nenhuma, esse é um grande objetivo para mim no futuro. Luiz? Bom, Gabi, que alegria, né? É uma sedução conversar com o Rodrigo, porque ele é um cara muito preparado, então a gente gosta de falar de assuntos que normalmente a gente não consegue tratar no cotidiano, digamos assim. Eu sou um fã do Rodrigo, o Rodrigo é um craque. Vou fazer uma pergunta pequenininha, depois eu faço a minha para voltar para o jogo, que vocês trataram de temas tão densos e importantes. Aquele par de chuteiras que está aí na sua estante, de qual conquista, Rodrigo? Aquela do lado ali o primeiro nome do meu filho. Quando lançou essa chuteira, eu pedi para eles colocarem o nome da minha esposa e do meu filho. E essa aqui é uma chuteira nova que eu fiz uma propaganda para a Adidas, mas eu tenho uma outra que não está aqui, que é da Olimpíadas, que está dentro de um baúzinho, escrito campeão olímpico, que é a chuteira que eu joguei a final. Tá, seu filho tem quantos anos, Rodrigo? Ele tá com 2 meses. Ah, garoto, 2 meses. Mas tem uma outra criança aí com vocês, não tem na sua casa agora?
Não, por quê? Não, porque de vez em quando passa alguém ali na porta que está entreaberta, a gente vê no reflexo. Sim. É meu irmão, certeza que é meu irmão. Sensacional. Rodrigo, eu não sei se a nossa produção tem condição de colocar o primeiro gol do Palmeiras, que a gente estava, antes de você ficar pronto para dar entrevista, para voltar para o jogo, a gente estava falando do primeiro gol do Palmeiras e de sair jogando, né? Assim, na minha leitura, eu vejo que o Arão faz um movimento correto, ele vem aqui para dar uma opção para o Diego tenta uma bola para o Arrascaeta. Se o passe sai perfeito, vai no peito do Arrascaeta e livre de marcação, inclusive. Você vê onde está o Felipe, o Arrascaeta está logo atrás dele. Pode ter sido que o Diego tenha botado um pouco menos de força na tentativa dele. Ajuda, na tua visão, a gente a decifrar esses movimentos, porque eu tô contigo. Eu acho que o mérito é todo do Felipe Melo e do Veiga, que faz um golaço, gente. Isso é um gol raríssimo. Lembra aquele, repito, do Edmundo, do Mundial de 2001. E aí a gente vê, você quase chega ali, né? E obviamente o Arão virou uma opção. Ele, quando a bola vai no Diego, ele vem um pouco mais atrás, porque se o Diego quiser jogar com ele, ele está ali em condição de sair jogando. Como é que você decifra esse lance pra gente? Então, Luiz, primeiro, prazer imenso falar com você. Você é um cara que eu admiro muito. Cara, bom, vamos lá. Primeiro, se a gente vê no começo da jogada, eu tô até um pouco aberto, esperando essa bola do Felipe, mas a gente ouve o grito do Rogério, pedindo para que eu saia para puxar a marcação para a bola entrar no Diego Alves. Quando a bola entra no Diego Alves, o Rony acaba pressionando o Diego, e o Diego, ele mesmo falou que ele tentou se desfazer da bola. Na verdade, ele nem tentou procurar o Everton. Se você for ver a jogada, ele só tenta alçar a bola, mas o Felipe Melo estava ali bem posicionado e também deu um passe, né, pro Veiga. Ele não tirou a bola, ele deu um passe em direção ao Veiga. E ali foi todo o mérito do Veiga, onde ele conseguiu fazer um lance brilhante, tirou o Arão. E ali, às vezes, eu tenho a impressão que... eu fiquei com essa impressão, se eu desse o carrinho, eu conseguia tirar. Depois, quando acabou o jogo, eu também fui analisar aí esse lance e tal. Mas eu acredito que... foi um lance ali tão rápido que quando eu vou reagir, ele já está muito na frente, né? Mas, como eu disse, foi uma grande jogada, um belíssimo gol. Eu acho que é mérito total do Veiga. Ô, Rodrigo, falando sobre as decisões que se tomam em campo, né? Eu imagino que você falando aí, foi uma suposição minha aqui, não sei se é essa a resposta que você vai me dar, mas no lance do pênalti que você acaba cometendo... Você me disse se acha que foi pênalti ou não foi, mas tem ali um puxão, se é o suficiente para cair, a gente não sabe. É um pouco isso, assim, naquele lance eu não cheguei junto, eu não cheguei tão forte como eu acho que eu poderia. Nesse lance eu não vou deixar isso acontecer na mesma partida. Queria que você explicasse para a gente um pouco qual foi a sua tomada de decisão ali naqueles segundos difíceis, mas que acabaram resultando num pênalti. Então, foi um lance que eu acabei me descontrolando ali, né, na jogada. Se você for ver o começo da jogada, eu acabo desequilibrou, correndo, né? Isso. Esse desequilíbrio acabou me afetando, porque eu acabo tentando colocar a mão nele para sentir também, né, para ficar perto do lance, e eu acabo descontrolando um pouco e isso aí acabou me atrapalhando. No primeiro momento eu acreditava que eu não tinha puxado ele, sabe? Eu senti que eu tinha puxado ele fora da área, até pelo fato de eu estar desequilibrado, mas dentro da área eu não senti que eu tinha puxado. Depois eu vi o lance e eu tive a impressão não, eu vi, ficou visível que teve um puxão, né? Não sei se foi um puxão tão forte para que pudesse marcar o pênalti, né? Mas isso aí é uma análise totalmente do árbitro e a gente tem que respeitar ele no momento. Mas claro que é um lance que você fica ali na tua cabeça, né? Porque eu sou um jogador que dificilmente eu puxo alguém, eu uso meu braço, eu procuro me policiar muito, né, nessa questão, porque nós defensores, a gente sabe que dentro da área, qualquer toque no atacante, e o Grafite pode falar isso muito bem, o atacante espera esse movimento do defensor, né?
E dali foi um lance muito... que às vezes você fica até pensando, fala, por que eu coloquei a mão nele? Mas eu acredito que foi muito por essa questão de eu estar desequilibrado, e em algum momento eu fui tentar tocar nele para me equilibrar e eu acabei, de alguma forma, segurando ele. Rodrigo, falando do pênalti, fala, Ana, pode falar. Não, pode concluir, que eu quero fazer uma perguntinha para o Rodrigo em cima dessa questão aí da defesa do Flamengo. Só falando de pênalti ainda, eu queria que ele falasse agora do pênalti que ele converte. Aquele momento ali, Rodrigo, que você pega... Virou batedor oficial, viu, Gabi? Virou batedor oficial depois de ontem. Exato, né? Muito se falou, aliás, um pouco de que os jogadores mais experientes não estavam ali, e aí quando, de repente, ele te dá a bola para que você decida a partida. Rodrigo, já tendo tido durante o jogo esses dois momentos em que você se cobrou, porque obviamente você se cobrou pelo primeiro lance do gol do Rafael Veiga, como você disse, e depois pelo lance do pênalti. Nesse momento faz o quê, Rodrigo? Respira fundo, pede para quem? Olha, muitas orações, sem dúvidas, mas como já estava formado ali, né, todos os batedores, e eu e o Arão tinha ficado por último. Até por uma questão de... Eu não me sinto confortável em bater pênalti. Na verdade, teve um fato em 2013 ou 2013, numa quarta de final contra o Penapolense, quando eu jogava no São Paulo ainda. Nos treinamentos eu vinha batendo muito bem e eu acabei errando o pênalti. O segundo pênalti, a gente acabou sendo eliminado. E aí depois teve uma outra oportunidade na seleção pré-olímpica e eu acabei batendo, num torneio, na verdade, eu acabei batendo. Depois desses dois momentos, eu nunca mais tinha batido pênalti. E muito por uma questão que eu não me sentia mais confortável, sabe? Mas naquele momento, eu estava muito tranquilo, sabe? Quando o Michael bateu, eu peguei e falei, não, eu bato o próximo, mas porque eu também estava analisando bastante, né? Eu vi que o Everton estava pulando muito pro lado direito dele na cruzada, e eu peguei e falei, cara, eu vou bater no meio. Eu vou bater no meio porque ele vai pular cruzado. Porque a batida de confiança, acredito, de todo jogador. Né? É difícil você chapar do outro lado. E quando eu cheguei para bater o pênalti, eu estava muito convicto, muito mesmo, que eu ia fazer ia bater a cobrança forte e eu ia ser cobrada com perfeição. Quando eu cheguei e olhei para o Everton, eu tive uma convicção muito grande que ele ia ficar parado no meio, muito grande. Então, naquele primeiro momento, ele estava indo toda hora para o lado direito. E quando eu chego, eu olho para ele e eu sinto, eu tenho uma convicção que ele vai ficar parado no meio. Eu falei, o único lado que me sobra é a chapada do lado. Eu vou bater forte, rasteira ali, que mesmo que ele vá, dificilmente ele vai pegar. E se você for ver, minha batida ela é meio reta, né? Eu bato ela bem reta mesmo, porque eu falei assim, se ele pular ali, ele não vai pegar. Uhum. E graças a Deus foi uma batida com muita convicção, forte, e graças a Deus deu tudo certo. Tudo bem, Ana? Você falou que tinha uma? Sim.